Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França, diretor da QMS, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a liderança e comprometimento na ISO 37001 e na ISO 37301. Antes de começar, eu peço aí para você já dar um like no vídeo, se inscrever no canal, porque assim você ajuda que esse conteúdo seja compartilhado com outras pessoas. Bom, o que eu queria falar hoje é sobre liderança e comprometimento nas duas normas, tanto na ISO 37001 quanto na ISO 37301. Eu já coloco na tela para você aqui que a gente vai falar do 5.1, liderança e comprometimento. O primeiro ponto é o 5.1, órgão diretivo, que ele trata quando a organização possui um órgão diretivo, este deve demonstrar liderança e comprometimento com esta causa através dos seguintes meios. Daí são vários meios, né? Aprovar a política, assegurar a estratégia da organização, receber e analisar criticamente intervalos planejados, informações sobre o conteúdo da operação do sistema de gestão, requerer recursos, exercer razoável supervisão. E o 5.1.2 na ISO 37001 é a alta direção, que ele fala que a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento da seguinte forma: assegurar que o sistema de gestão, incluindo a política e os objetivos, esteja estabelecido, implementado, assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de suborno, disponibilizar recursos, comunicar interna e externamente sobre a política, comunicar internamente sobre a importância da gestão eficaz e assegurar que o sistema de gestão de suborno esteja apropriadamente concebido para alcançar seus objetivos. E olha que interessante, na ISO 37301, ela tem estes dois requisitos em um só. Então, o 5.1 e o 5.1.2 na ISO 37301, ele representa apenas um requisito, que é o requisito 5.1, órgão diretivo e alta direção, na tela aí para você. O órgão diretivo e a alta direção devem demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de compliance para assegurar a política, integração com os requisitos, recursos necessários, sistema de gestão, promover a melhoria contínua e apoiando papéis pertinentes para demonstrar a sua liderança. E depois ele fala que o órgão diretivo e a alta direção devem estabelecer e sustentar os valores da organização, olha que interessante, assegurar que políticas e processos e procedimentos são desenvolvidos, assegurar que eles são informados em um tempo hábil sobre assuntos de compliance, incluindo instâncias de non-compliance, assegurar comprometimento com compliance, indicar e nomear função de compliance e assegurar que um sistema de gestão para levantar e abordar questões de acordo com o 8.3. Bom, então esse requisito, tanto na ISO 37001 quanto na ISO 37301, ele trata do comprometimento das lideranças na organização. Então, quais são as principais lideranças? Primeiro, para você entender bem neste vídeo aqui, sair com um entendimento pleno desse requisito, saiba que tanto na ISO 37001 quanto na ISO 37301, temos aí 3 níveis de liderança: alta direção, órgão diretivo e função compliance, tá? Então esses 3 níveis vão exercer a liderança máxima dentro do sistema de gestão de compliance, segundo a ISO 37301, e segundo o sistema de gestão anti-suborno na ISO 37001, porque é tudo aqui de forma integrada, né? As duas normas são facilmente integradas, você está percebendo aqui pelo que eu estou passando nos requisitos. Então, como implementar este requisito? Esse é um ponto importante. Basicamente, esse requisito não vai ter um documento específico que você, dentro do seu sistema de gestão, você vai implementar. É basicamente as responsabilidades e o comprometimento, né, o famoso tone from the top, da alta direção e do órgão diretivo. Então, qual é o tom que a alta direção e o órgão diretivo ele vai dar para o sistema de gestão de compliance anti-suborno? O quanto esses dois pilares aí de liderança dentro do sistema de gestão, eles estão comprometidos pelo sistema de gestão
anti-suborno e o sistema de gestão de compliance. O quão esses dois atores, órgão diretivo e alta direção, realmente participam do processo de compliance, divulgam. Então tem alguns requisitos aqui. Assegurar que a política de compliance, anti-suborno e os objetivos estão estabelecidos dentro da organização e são compatíveis com a direção estratégica, porque a direção estratégica não pode ir para um lado e os objetivos do sistema de gestão de suborno e compliance ir para o outro. Então isso vai ser questionado durante um processo de auditoria, né? Então assegurar a integração dos processos de compliance, comunicar a importância do sistema de gestão. Então, empresas promovem lá o seu Compliance Day, Compliance Week, chama lá a alta direção, chama um membro do conselho para falar para os seus colaboradores sobre o sistema de gestão, falar sobre a importância da certificação ISO 37001, da ISO 37301. Durante a auditoria, a alta direção participa, né, de reunião de abertura e fechamento. Então, tudo isso são demonstrações de comprometimento, né? Então, a gente vê a alta direção se comprometendo, falando sobre o código de conduta, falando sobre o programa de compliance. Então, speech, né? Conversar, participar de eventos sobre isso, participar de palestras sobre isso. Então, isso mostra o comprometimento. É a alta direção também, o órgão diretivo, que promove dentro da organização a melhoria contínua, né? Então, tem diversos processos. Olha que legal que a ISO 37301 fala, como eu expliquei aqui na minha fala, estabelecer e sustentar os valores da organização. Então, a alta direção e o órgão diretivo são responsáveis por isso também, estabelecer esse processo, né? Assegurar que políticas e procedimentos são desenvolvidos e implementados para alcançar os objetivos de compliance. Então, quais são os objetivos de compliance? Quais são os objetivos de anti-suborno? Realmente os processos, os procedimentos estão sendo desenvolvidos para alcançar esses objetivos? É responsabilidade da alta direção assegurar isso, né? Indicar ou nomear a função compliance, também é responsabilidade da alta direção e do órgão diretivo, se couber, né? Assegurar que um sistema para levantar as questões abordadas em 8.3, na questão de levantamentos de preocupação. Então, tudo isso é importante dentro de um processo e dentro de uma sistemática. Como nós, auditores, fazemos a auditoria nesse requisito, tanto no requisito da ISO 37001 quanto da 37301, que trata sobre alta direção e órgão diretivo. Primeiro, a gente vai avaliar dentro da organização, dentro do processo da organização, como que funciona o processo, como que realmente a alta direção está comprometida. E também vai passar por entrevista. A gente precisa obrigatoriamente entrevistar a alta direção da organização para entender o comprometimento. A gente vai avaliar, por exemplo, evidências do comprometimento da alta direção. Vamos verificar a ata de análise crítica, como que está sendo feita. A alta direção está sendo comprometida dentro do processo, está participando do processo, os eventos de compliance dentro da organização, como que é a participação da alta direção, existem eventos, como que a alta direção e o órgão diretivo, eles promovem a cultura de compliance dentro da organização, como eles asseguram que os valores da organização estão permeados nos processos. Então, tudo isso a gente obtém através de entrevista, por meio também de documentação, verificar a evidência objetiva, se a alta direção participa dos processos específicos, se a alta direção ela participou da auditoria interna, por exemplo, se a alta direção ela participou da reunião de abertura e fechamento, ou uma das duas, né? A gente sabe. Então a gente vai entrevistar essa alta direção. Quando a gente avaliar contexto, a gente também vai estar auditando esse requisito, né? Lembra que lá do requisito 4.1, contexto da organização, a gente vai entrevistar a alta direção, mas também a gente está avaliando o 5.1.1 aqui. Então a gente está verificando isso. A gente vai verificar algumas atas de conselho de administração para verificar como que são os assuntos de compliance, como que é levado, quais são as entradas e saídas dentro do processo aqui do sistema de gestão de compliance e anti-suborno, tá? Então, esse foi aqui a informação sobre o requisito 5.11 e 5.12 na ISO 37001 e o 5.1 da ISO 37301.
Então esses requisitos, eles são os mesmos, né? Lembrando que na ISO 37301, ele integra órgão diretivo com alta direção. Uma dica agora aqui para você. As empresas que não têm, porventura, um órgão diretivo, todas essas responsabilidades que são do órgão diretivo, vai recair obrigatoriamente pela alta direção. Fica aí essa dica importante para você que não tem órgão diretivo na sua organização. Bom, eu já peço para você dar um like no vídeo, agradeço muito aí a sua participação nesse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para você receber aí qualquer informação quando a gente colocar vídeos novos e deixa aqui no comentário para mim, fala para mim quais são as ações que você promove dentro da sua organização ao qual a alta direção participa. Nos vemos numa próxima, até mais!